Eu sou José Luiz Cabral, sou professor do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Estadual do Tocantins, sou meteorologista de formação e tenho pós-graduação em agrometeorologia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria da Agricultura do Estado do Tocantins, na pessoa da Denise Coelho, que é coordenadora do setor de agrometeorologia. Bom, nessa nossa abordagem de hoje, nós iremos trabalhar com a questão do agrodados. Nós temos avançado significativamente nas grandes tecnologias, mas pouco se usa ou pouco se confia nesses dados. É bem verdade que desde a pré-história até os dias de hoje, nós temos buscado ferramentas para nos auxiliar em todas as etapas da agricultura. Nós temos a facilidade com que o nosso século tem possibilitado, a internet das coisas, ela está aí, é uma realidade. Nós temos a integração de todos os nossos aparelhos eletroeletrônicos, ao gerenciamento de grandes usinas hidrelétricas, que podem ser feitas de forma remota. E quanto nós estamos usando isso no campo? Tá? Desde os últimos 10 anos, o Brasil tem avançado significativamente nesse setor. E é muito comum nós nos depararmos com um campo cada vez mais tecnológico, né? E nisso tem buscado pessoas que realmente estejam dispostas a trabalhar. Então, assim, dentro da agrometeorologia, nós ainda nos preocupamos bastante em saber o quanto isso está chegando no nível do campo, o quanto isso tem sido relevante para o dia a dia do homem do campo. E nas minhas apresentações eu sempre gosto de reforçar a importância de se falar para o engenheiro agrônomo em formação. Então, de uma forma bem didática, eu gosto de que estudantes participem dessas minhas apresentações de forma a motivá-los, né? Hoje em dia nós temos uma integração mais que perfeita de água, planta, atmosfera, né? Nós temos um grande volume de dados, então nós estamos coletando muito dados, nós temos análises pontuais muito precisas, nós temos diagnósticos em loco, e a tomada de decisão. Mas, por vezes, ainda falta muito, principalmente na interpretação desses dados. Então, do que adianta nós termos um grande volume de dados, com análises pontuais que servirão para aquela pronta resposta, diagnósticos mais sofisticados, aí sim, aí precisa de uma interpretação de dados, né? E como que isso nós estamos gerenciando. Então, são questões que nós precisamos realmente trabalhar. Então, assim, são equipamentos caríssimos, com ferramentas fantásticas, mas e aí? O quanto nós precisamos melhorar? O quanto nós precisamos de subsídios para tomar uma verdadeira tomada de decisão assertiva. Então, a máquina está desenvolvendo o seu propósito. Nós temos vários algoritmos, estamos coletando análises superficiais, que não podem ser generalistas. Temos diagnósticos, aí sim, aí entra a interpretação de todos esses dados. Então, a gente precisa estar preparado para essa etapa. Bom, dentro
da produção agrícola, nós temos esse triângulo aí, que temos clima, temos a genética, temos solo e temos o manejo. Então, cientistas e pesquisadores de todo o mundo, eles atribuem que a variabilidade da produção ela é em torno de 60% a 70% das questões do clima. Então, é bem verdade que nós temos cultivares adaptados para todas as regiões do país. Tá? Nós temos solos, nós corrigimos solos, nós melhoramos o solo, o manejo no dia a dia, nós temos várias técnicas para se adequar às realidades em loco. Então, nós conseguimos ter um manejo adequado, nós temos um solo, se não for o ideal, melhorado, nós temos a genética e a rusticidade das cultivares, mas uma coisa que a gente não consegue controlar é o clima e o tempo. Né? A gente não consegue controlar as condições climáticas. E daí a grande variabilidade da produção agrícola. Bom, tomar decisão a nível de campo, ela se dá em todas as fases do cultivo agrícola. Então, se você vai pulverizar, você precisa das condições de vento. Então, você está precisando de meteorologia. Se você vai preparar um solo, você precisa da umidade do solo e das condições meteorológicas. Para semear, você só semeia se tiver umidade no solo. Para colher, você precisa das condições do tempo. Então, percebam, para irrigar, eu também preciso saber se vai chover e o quanto de água eu vou aplicar para não jogar água para mais ou para menos. Então, são questões que precisamos levar todo dia para nível de campo. Então, perceba, se nós errarmos na lâmina de irrigação 1 milímetro para mais ou para menos, nós estamos numa grande encruzilhada, onde nós podemos ter prejuízos financeiros, se a gente errar para mais, e se errar para menos, um prejuízo fisiológico na cultura. Então, nós precisamos realmente estar afinado com toda essa tecnologia, com estações meteorológicas e com toda a conceituação ao pé da letra. Bom, eu acredito que nessa minha linha de estudo eu tenho me deparado muito ainda com o pragmatismo no campo. Então, principalmente quanto da importância de uma estação meteorológica em nível de campo. Então, hoje em dia ainda nós temos grandes prejuízos associados, principalmente no início do plantio. Então, em outra oportunidade, nós já chegamos a discutir da importância de uma estação meteorológica em nível de campo. Então, uma estação meteorológica em nível de campo, ela não é simplesmente para medir o que está no momento atual, mas se nós precisamos realmente entender as condições de clima nessa nossa região, onde nós estamos querendo trabalhar pelos próximos 15 anos, eu acho que o momento ideal para se instalar uma estação meteorológica é agora. Então, realmente, uma estação meteorológica, ela, talvez em curto intervalo de tempo, ela não traga resultados tão promissores, mas quando você coloca a questão da tomada de decisão em nível de campo, ela já te dá uma resposta muito rápida. Realmente, em questões de clima, aí a gente precisa pelo menos de 10 anos de dados ininterruptos para a gente ter uma condição climática minimamente consolidada. O fato é que não podemos mais plantar como nossos avós, como nossos bisavós plantavam, sem informação. Então, eu costumo a falar que nós
temos informações mais que suficiente para errar menos, né? Não que o entendimento do clima ele vá se resolver simplesmente pela instalação de uma estação meteorológica, mas em nível de conhecimento nós temos informações de forma gratuita disponíveis em toda a internet. O fato é que a gente realmente ainda precisa de pessoas minimamente qualificadas para a interpretação dos dados agrometeorológicos. Bom, uma outra provocação muito clássica que eu faço é como você identifica doenças e pragas na sua lavoura. Então, assim, doenças e pragas na lavoura, a gente pode utilizar sensores passivos para identificar, mas hoje em dia a gente ainda utiliza o personagem do pragueiro. Então, o pragueiro entra na lavoura, utiliza lá o pano com a metragem quadrada, balança as plantinhas e identifica. Né? Muito legal. E o que você faz para prever chuva no teu dia a dia? Que site meteorológico você consulta? Ou você simplesmente olha para essas nuvens aí em cima e sabe que vai chover? Então, uma analogia que eu faço também é que se você precisa do homem para identificar doenças e pragas, né, você vai precisar também de pessoas que consigam interpretar o que o tempo está falando, onde ele vai buscar esses dados. Outra provocação necessária e bem vigente no nosso mês de maio é perguntar para você como foi o nosso período chuvoso. Como foi o período chuvoso no Tocantins, você sabe? Bom, também costumo separar do ponto de vista hidrológico e do ponto de vista agrometeorológico. Como foi esse nosso período chuvoso? Como foi o período chuvoso do ano passado? Como foi o período chuvoso nos últimos 3 anos? O fato é que na nossa memória climatológica ela precisa ser exercitada. Bom, tá aí o retrato do nosso período chuvoso. Então, de 1º de outubro até 11 de maio, o retrato da bacia hidrográfica do Tocantins, esse aqui, onde tem vermelho, é que faltou chuva. Então, aqui no pedaço aqui do leste, do oeste baiano, nós tivemos até excesso de chuva. Na região aqui de Araguaína, Santa Fé do Araguaia, choveu bastante, mas tivemos muitas regiões aqui, principalmente na região do Campos Lindo, com grandes déficits hídricos. Então, do ponto de vista hidrológico, faltou água. Do ponto de vista agrícola, apesar do atraso pluviométrico, em algumas regiões, tivemos boas safras. Né? Nesse gráfico aqui de Porto Nacional, a gente pode observar que choveu muito pouco em outubro, o novembro foi muito ruim, dezembro muito ruim, janeiro choveu bacana, e fevereiro e março também choveu muito ruim, do ponto de vista meteorológico e do ponto de vista agrícola. Como foi lá na tua propriedade? Então, é bem verdade também que uma planta de soja, ela não precisa desse total pluviométrico, não precisa de, minimamente, precisa em algo em torno aí de 500 a 700 milímetros, dependendo da região, dependendo do solo. Então, do ponto de vista hidrológico, o período chuvoso foi ruim, do ponto de vista meteorológico foi ruim e do ponto de vista agrícola. E aí na sua região? Uma outra região, ainda um recorte em Porto Nacional, né? Então no mês
de outubro, nós tivemos só uma chuva que valeu 60 milímetros. Então, uma outra questão para a interpretação de dados é quando você bate o olho nesse gráfico diário aqui e nesse gráfico mensal. Então, assim, outubro, choveu mais de 100 milímetros. Mas como foi essa distribuição de chuva? 60% dessa chuva foi concentrada em apenas um único dia. Então, vejamos o mês de novembro. Tivemos aqui 4 dias seguidos, 4 dias com ausência de precipitação. Depois, o mês de dezembro já deu uma melhorada. E o mês de janeiro. Então, uma outra questão que nós precisamos se preocupar na questão meteorológica é quanto choveu diariamente e não quanto choveu mensalmente. Então, os valores acumulados, eles às vezes nos causam algumas perplexidades, como nós chegamos a ver nesse início de período chuvoso. Choveu 100 milímetros, mais de 100 milímetros, mas 60% disso aí foi concentrado em apenas um dia. Vamos lá em Pedro Afonso. Bom, Pedro Afonso também tivemos o primeiro trimestre do período chuvoso muito ruim. Então, outubro ruim de chuva, novembro muito ruim e dezembro ruim. Depois nós tivemos uma melhora aqui de janeiro até o mês de abril, com chuvas que excederam a normal climatológica. Então, na hora que a gente faz um recorte mensal, a gente vê que realmente o período chuvoso entre outubro e novembro ele foi muito ruim, né? O dezembro choveu muito pontual também e janeiro já deu uma melhorada. Poxa, Cabral, mas o que é que está acontecendo com o nosso período chuvoso, né? O fato é que a própria variabilidade climática ela garante com que todo ano seja diferente. Então, a variabilidade climática me fala o seguinte: Cabral, todo ano é diferente um do outro. Então, não temos anos iguais. Então, o ano, em média, agora, uma questão é dita, a média climatológica. Então, a média climatológica é apenas um parâmetro que nós precisamos ter como um balizador, mas que não garante que todos os anos sejam iguais. Então, aqui no município de Palmas chove algo em torno de 1.800 milímetros, mas esse 1.800 milímetros ele varia. Então, já tivemos anos com 1.500, anos com 2.200. Mas a média climatológica dos últimos 30 anos, ela é algo em torno de 1.800 milímetros. A temperatura, mesma coisa. Então, a variabilidade do clima, ela remete para a sazonalidade. Então, assim, a gente realmente espera que os meses, nesse caso aqui da temperatura média, sejam menores, né? Entre julho e agosto, mas todo ano é diferente. Isso aí que tem que ficar bem claro. Então, quando eu falo de sazonalidade, eu falo disso aqui, ó. Julho, agosto sem chuva. Julho, agosto sem chuva. Então, a sazonalidade ela é muito bem definida. Então, o nosso período chuvoso ele é muito bem definido. Só que os volumes variam. Então, isso que a gente precisa ter claro, tanto em questões pluviométricas como térmicas. Bom, é fato que a tecnologia chegou a nível de campo. Nós temos tratores controlados por robôs. Nós temos, com o avanço das telecomunicações para dentro do continente brasileiro, para dentro do interior,
já temos um acesso bastante considerado de internet. Os drones já fazem um papel significativo, mas ainda sinto muita falta das questões meteorológicas no campo. Então, pode ser uma extrema bobagem não ter hoje um pluviômetro na tua região. Eu faço uma outra analogia que você pode dividir tua propriedade em 10 talhões e esse monitoramento ininterrupto da pluviometria você pode descartar depois de um entendimento, depois de um período considerável de monitoramento, você descartar um talhão porque não chove o suficiente. Então, já se torna uma questão de planejamento estratégico para a tua propriedade. Bom, Cabral, você recomendaria a instalação de sensores meteorológicos na minha propriedade? Sim. E por que não? Então, nós temos que valorizar, ter a ideia que uma estação meteorológica na tua propriedade, ela vai agregar valor. Esse monitoramento em nível de talhão vai agregar valor para a tua propriedade. Então, na questão dos talhões que você identificar que tem mais chuva, você pode investir ainda mais nesse talhão. Nos talhões que chovem menos, porventura, você pode arrendar ou até ou descartar para um outro tipo de cultura. O fato é que você precisa realmente desse detalhamento em nível de campo. Bom, os nossos desafios, eles continuam aí. A agricultura, ela tem um papel importante no dia a dia das pessoas. A população continua aumentando. Nós precisamos produzir ainda mais alimentos para a mesa das pessoas. E para que o sucesso da agricultura seja contínuo, como ele vem se dando até pela própria uma linha de tendência tecnológica, ele vem aumentando significativamente, ou seja, ora pela melhoria das sementes, ora pela tecnologia que está chegando, nós precisamos utilizar ferramentas no nosso dia a dia. É recomendável? Sim. Quanto mais informação, melhor. Então, nós temos o Agra, que faz um monitoramento de talhões em nível de campo. Nós temos as ferramentas da Egro. Nós temos informações do Infotempo, Tocantins, da Secretaria de Agricultura, que coloca em contato com 20 estações meteorológicas, com informações de monitoramento de capacidade de água no campo, de dias sem chuva. Então, há um detalhamento muito grande. Então, não podemos pecar por falta de informações. Então, vai lá no Infotempo, baixa o Infotempo, ele te disponibiliza dados meteorológicos em tempo quase real, te coloca em contato com as plataformas da Embrapa de monitoramento de água no solo, dias de chuva. Então, você precisa realmente detalhar, entender e começar a buscar a interpretação dos dados para a tua propriedade. Uma outra coisa muito comum, tem sido muito recorrente, é o uso de aplicativos de previsão de tempo por todos. Bom, hoje nós temos vários aplicativos que estão no teu smartphone. Esse smartphone te dá a velocidade do vento, temperatura, o quanto vai chover, mas você não pode se lançar de braços abertos em apenas um aplicativo. Eu sugiro que você busque entender o melhor aplicativo para a tua região. Eu fiz um estudo de caso com esse Winder e ele nos deu resultados expressivos. Podemos considerar que são resultados expressivos, mas pasme, de uma estação meteorológica que nós temos lá na região da Agrotins, lá no CCA, no campus da Unitins,
A temperatura marcada pelo sensor era de 34 graus, e a menos de 10 quilômetros, a menos de 5 quilômetros, bem da verdade, nós já temos uma diferença de 2 graus. Ah, mas são apenas 2 graus. Sim, mas quanto 2 graus vai influenciar no teu processo de pulverização? Ah, quanto esses 2 graus vai influenciar no ajuste do teu maquinário? Então, são questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser interpretadas. Perceba, o que são os modelos, o que são esses modelos matemáticos, né? Os modelos matemáticos são modelos que são gerados numa grande base de dados, coletada por redes oficiais de meteorologia de todo o mundo. Esse dado, ele sai numa escala de 200 quilômetros por 200 quilômetros quadrados, variando até 300 quilômetros por 300 quilômetros quadrados. Na hora que a gente coloca aqui o ponto medido da estação da Unitins até a Agrotins, esses 300 quilômetros por 300 quilômetros, ou no melhor dos casos, 200 quilômetros por 200 quilômetros, esse dado ele se perde. Então, na hora que esses dados são estimados, há erros. Então, esse erro a gente precisa entender, né? Uma outra variável aqui é a variável da umidade relativa do ar. Então, na minha estação estava 54% e o modelo estimado, mensurado, 54%, e estimado pelo modelo em 47%. Percebam, nós temos aí uma diferença de 7%, e vai fazer toda a diferença no teu maquinário, principalmente numa pulverização. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que os modelos eles estão disponibilizados de forma gratuita, mas eu preciso ainda entender qual o melhor modelo que irá se aplicar para minhas condições regionais. Qual o melhor modelo representa a minha região, né? Esse aqui a gente viu que nós, num determinado dia, nós tínhamos uma diferença de 2 graus em temperatura e 7% em umidade relativa. Então, a gente precisa ter em mente que os modelos são customizados para uma escala muito menor, mas que a sua grade de saída variam de 2 a 3 graus, algo em torno aí de 300 quilômetros. 300 quilômetros. Então, nesse pós-processamento é feito um downscale, ou seja, uma melhora nessa resolução, mas que ainda pode cometer erros. Bom, e os nossos desafios continuam na produção de alimento, no uso racional da água e na aplicação de fertilizantes, na aplicação de agrotóxicos. Bom, concluindo, nós não podemos correr disso aqui, que a observação meteorológica é a chave do sucesso. Então, a gente precisa ter em mente que o uso da informação é essencial para o sucesso, ainda mais da atividade agrícola. Lembrar que previsão do tempo sempre é passível de ajuste, então, assim, uma previsão das últimas 24 horas, ela precisa ser ajustada, então a gente precisa ter pessoas qualificadas que interpretem esses dados, que estejam atentas à questão do nowcast. Então, assim, a gente faz uma previsão de 24 horas, mas no decorrer desse tempo, muita coisa pode acontecer. A atmosfera é muito dinâmica, ela está em constante evolução e precisa ter ajustes. Não dê margens para eu acho. Eu acho que vai chover, eu acho que vai ter mais, vai ser mais quente, eu acho que esse ano vai chover mais porque o ano passado choveu mais. Tem que correr do achismo. A gente precisa correr do achismo. Não podemos comparar um ano com o outro.
o que aconteceu no período chuvoso de 2019, 2020 pode se repetir lá na frente, mas nós não temos a certeza para tal. O fato é que, se na minha região chove algo em torno de 2.200 milímetros, é média climatológica. Então, essa chuva ela pode ser para mais e ela pode ser para menos. Tem que ficar claro. Avaliar as variáveis meteorológicas diariamente é imprescindível. Entra no site do IMET, baixa o app do Infotempo, vai lá no site meteorológico preferido, mas você precisa acompanhar. Precisamos entender também que uma estação meteorológica agrega sim valor à tua propriedade, nem que seja para vender depois. Então, se você chega numa determinada localidade, quer comprar uma propriedade e o antigo proprietário tem pelo menos 10 anos de dados de pluviometria e de temperatura, isso aí é dinheiro. Isso aí agrega valor ao teu planejamento. Use e abuse de dados meteorológicos gratuitos. Tá gratuito. Vai lá no Infotempo, vai no INET, vai no CPTEC, onde você quiser ir. Tem dados meteorológicos gratuitos. Não menos importante, eleja seu modelo matemático de previsão de tempo para a tua região. São vários que também tem disponível na internet. Mas você precisa entender o quanto ele representa a tua região, né? Vai acompanhando 2, vai acompanhando 3, qualifica um profissional da tua propriedade a interpretar esses dados. E nunca se esqueça que a resolução do modelo é de fundamental importância, porque aí, a partir do momento que você conhece as suas limitações, você começa a trabalhar com a tua margem de erro, né? Aí ele falou sempre que vai chover e não chove, então descarta. Esse aí já tem bons resultados. Entenda, a resolução do modelo ela é trabalhada e ela não vai te garantir 100% de acerto. Isso é claro. Também da verdade, os modelos matemáticos têm melhorado a sua previsão em mais de 95%. Mas ainda há incertezas, principalmente na variável chuva. A variabilidade espacial da chuva é uma coisa imensurável, né? Então, assim, a massa está entrando, tá. Agora, quanto vai cair em solo, se vai ser 15, se vai ser 20, se vai ser 30 milímetros, os modelos estão buscando essa acurácia, mas ainda não chegou para tal, tá? Tem que ficar bem claro isso. E, por fim, mais uma vez agradecer a Seagro por participar dessa AgroTeams, um AgroTeams especial, num momento muito especial que nós estamos vivendo, mas fica aqui a minha contribuição. Estamos sempre à disposição do setor agrícola, sempre à disposição do setor acadêmico e todos os profissionais que militam nessa área. Um forte abraço a todos. Nós estamos vivendo, mas fica aqui a minha contribuição. Estamos sempre à disposição